Você sonhou que a sua mãe era um pássaro? Tem um internauta que dividiu os problemas que ele tem com a mãe comigo através de e-mail. A mãe dele falou para ele que o maior problema, o maior inimigo da vida dela é ele, o filho com agora 26 anos de idade. E eu falei para ele que eu ajudaria ele de uma forma espiritual, é claro, à distância, mas que eu o ajudaria porque ele relata ali que tem sofrido muito com a mãe a vida toda. E agora ele teve um sonho que diz o seguinte: Elias, tive um sonho muito estranho ontem. Não pareceu ser muito bom, então fiquei com receio de relatá-lo. Tenho certeza que é uma mensagem do meu subconsciente. Sonhei que eu fazia uma viagem de carro. Nós estávamos no passado, nos anos 50, não sei, pois era um carro antigo e o destino era Rio de Janeiro, saindo do Ceará. No sonho, eu sabia que tinha levado 4 horas para chegar e que era comum fazer essa viagem, embora eu me questionasse um pouco sobre isso durante o sonho. Um pássaro era o motorista. Parecia ser um urubu quando cheguei ao destino. Eu conversava com ele e também tinha um pouco de medo de ele me bicar. Porém, no começo da viagem, ele era agradável e conversava comigo, e ele era um papagaio. Nesse sonho, por mais estranho que pareça, eu sabia o tempo todo que esse pássaro era minha mãe. Quando chegamos, fomos para uma casa aparentemente da família e lá estavam meu pai, meu tio, meu irmão, o irmão da minha mãe e uma prima da minha mãe e uns 3 conhecidos que eram amigos deles. Eles presenciaram a forma como minha mãe, agora já humana, me tratava e no fim ficaram escandalizados ao saberem que aquilo era diário. Uns fizeram pouco caso e outros não. A prima da minha mãe ficou do meu lado e convenceu os outros de que aquele comportamento não era normal. A prima da minha mãe ficou do meu lado e convenceu. Ela convenceu eles a levarem minha mãe ao médico e eu cheguei lá um tempo depois e ouvi eles tentando conversar com ela de maneira racional. Mas era impossível. E então eles decidiram que iriam fazer o trabalho deles. Eu espiei por uma fresta, minha mãe amarrada numa maca e o médico fazendo cortes com tesoura em algumas partes do corpo dela. Até que chegou o joelho, onde o corte fazia jorrar um jato contínuo de sangue. Eu me escondia e me sentia pequeno. Levava as mãos à cabeça, perguntando a razão de tudo aquilo estar acontecendo. Bom, nesse sonho aqui, houve uma tentativa de resolver isso pelas melhores vias, pelas vias mais suaves, que é realmente a conversação, o diálogo. Então, a sua mãe, ela recebeu insights mentais. Na vida desperta, ela realmente recebeu insights mentais para admitir os erros dela. Mas ela realmente se recusou. Então, está acontecendo muita coisa no astral ali de vocês, da seu e da sua mãe, mas é preciso que seja dessa forma. Na Bíblia está escrito que Jesus Cristo disse que quando a gente leva um tapa, a gente deve dar a outra face, o outro lado da face. Porém, a ordem que Jesus Cristo dá para os seus soldados é o de utilizarem de violência.
existem muitos seres, muitas consciências macabras, negativas, que morrem de medo da defesa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não é tão bonzinho assim, não. Se ele fosse bem bonzinho, dando o outro lado da face, ele nem era mais Jesus Cristo. Porque o mal não tem escrúpulos. Então, quando o espírito, quando a consciência insiste em avançar o caminho lá na contravenção, tanto Jesus Cristo quanto os soldados dele têm ordem, eles ali são grotescos, eles sentam-lhe o cacete, e os seres macabros apanham mesmo, e Jesus Cristo é temido por causa disso, inclusive. Então ali, ó, sua mãe, ela tem várias faces. Suponhamos que a sua mãe desencarne, e ela vai estar diante de um julgador cósmico para a etapa seguinte. E o julgador cósmico vai dizer a ela: olha, a senhora que está sentenciada, viu? A senhora regrediu, vai voltar para o planeta Terra, porque a senhora foi acometida por muitos espíritos obsessores. Durante o tempo que a senhora teve no planeta Terra, o seu pavilhão mental foi acometido por muitos obsessores e também zombeteiros. Aí ela dirá: meu Deus, mas não é minha culpa, eu nem sabia que isso existe. Aí o julgador dirá: eu concordo, minha senhora, não é sua culpa, mas era e é sua responsabilidade o seu pavilhão mental, o seu HD mental. A senhora não procurou saber e por isso a senhora se deu muito mal. E a senhora agora vai ter que voltar para pagar a sua parte. E volta com menos capacitação ainda. Então o remédio que cura é amargo, mas ela está sendo tratada. Agora, esse papagaio, esse urubu, tudo isso que você viu, ela sendo internada pode representar que quem está sendo expulso, tratado, são os espíritos obsessores que atuam no astral dela, no pavilhão mental dela. Porque com certeza, uma mãe, para dizer para o filho que o filho é o maior inimigo dela, então, com certeza, é uma pessoa que está acometida de muitos males. Então, não se preocupe, deixa acontecer, porque outro jeito não tem. O remédio que cura é realmente amargo. Existem muitas pessoas que não têm jeito, elas precisam experienciar o castigo, a sentença. Se Jesus Cristo, quando os contraventores estão chegando, se Jesus Cristo disser: olha, eu sou Jesus Cristo, eu falei que devemos de ser perdoadores, compassivos, brandos, etc, etc. Se ele for por esse caminho, ele será esmagado, pisoteado a grosso modo. Então, o remédio que cura é amargo. Jesus Cristo precisa agir sim com violência, porque é o único jeito que muitas consciências, muitos seres macabros entendem que devem respeitar limites. Então, com certeza, qualquer que seja o trejeito disciplinar que venha incidir sobre a sua mãe, você não deve ter pena, porque ter o coração mole demais não vai levar você a lugar algum. Você precisa estar autoconsciente e ser responsável pelos seus atos. Mudanças estão acontecendo, sim, e as coisas vão mudar. Porque para você tá insuportável. Quando as pessoas vêm para esse planeta, é feito um acordo. E muitas pessoas vêm para cá para ajudar as suas mães, os seus pais. Alguns vêm para ser ajudados pelos pais, pelas mães. Mas muito provavelmente você veio para ajudar a sua mãe. Mas ela trata você mal. Ela quer que você se sinta mal. E ela não é responsável
pela consciência dela, e ela precisa ser. Porque é melhor que ela aprenda dessa forma do que deixe se arrastar demais esse problema aí. E esse problema pode e deve ser resolvido aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Seja o aprendizado com dor, com sentimentos aí, com seja lá qual for a metodologia. Mas para isso nós todos, eu e você, internauta, viemos para essa dimensão, para esse planeta, para fazer consertos, ajustes. E infelizmente, você precisa entender que a sua mãe precisa passar por muitos ajustes e que isso já está acontecendo. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder ao seu comentário. Porque eu leio todos os comentários, mas nem sempre é possível responder a todos. Mesmo assim, quando o internauta vem para o meu canal e comenta ou posta ali algum sonho, quando busca informações, o internauta é impactado positivamente. As coisas negativas passam a se dissolver, porque o seu pavilhão mental passa a ser clareado mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem para todos indistintamente, o amor cristão. E não todo-poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, do escopo espiritual do meu trabalho, você sai sim do meu canal mais poderoso para fazer frente às adversidades que porventura estão pelo caminho. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.